Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que algumas indicações do alto escalão do governo são fruto de acordo político. O petista se dirigiu aos 37 ministros na primeira reunião ministerial desde que assumiu o Palácio do Planalto. Segundo o chefe do executivo, não adianta indicar somente técnicos e não conseguir votos suficientes nas votações do Congresso. Acompanhe. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Então, as declarações de Lula, nessa que foi a primeira reunião ministerial do governo, e a gente vai aos Estados Unidos, à Flórida, onde está o Paulo Figueiredo, já com a gente por aqui. Estávamos nessa conversa agora, Paulo, sobre como é que vai ser a formação, como é que deveria ser a formação de ministérios. Lula deu a opinião dele aí, não adianta ter formação em Harvard não, o que ele quer é voto no Congresso. O que você achou, Paulo? Boa tarde. Eu estava acompanhando, Vitor. Boa tarde a você, aos meus amigos de bancada, a quem está nos assistindo em casa, prestigiando os Pingos nos Is com a sua audiência. Eu espero fazer jus a toda essa atenção, essa enorme audiência que nós temos tido. É engraçado, né? Ver o Lula falando isso. Ele falou outro dia que tinha que ser sofisticado, que nem ele. Agora ele está dizendo que não adianta ser técnico, que bom é ser político. É uma pessoa um pouco confusa. Mas a verdade é que essas questões ministeriais, elas não são binárias, né? Alguns ministérios têm espaço para nomeações de cunho mais político e outros ministérios exigem um domínio técnico maior, né? Agora, dentro dos ministérios, você pode escolher pessoas, indivíduos, que tenham trajetória política, mas que conheçam tecnicamente o assunto ou tenham uma excepcional capacidade de gestão. Não é verdade? O sujeito não precisa, como ele diz, né, ter se formado em Harvard, mas não faz mal também. Até faz, Harvard está ficando tão ruim que até faz, mas não faz mal o sujeito ser preparado, não é? Então, assim, você pega o Ministério do Lula, e a gente estava falando aqui sobre isso ontem. A Simone Tebet é a ministra do Planejamento. O que ela entende de planejamento financeiro? Nada. Ela tem economista? Não entende nada de economia, advogada. Ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda se orgulha de ter colado na prova do cursinho que ele fez de economia, não entende nada de economia. A gente está falando aqui, né? Estávamos falando aqui ontem sobre isso, na ministra da Saúde, batendo papo até com o Fernão, ministro da Saúde, que é a socióloga, que em vez de entender de saúde, na verdade ela entende de medidas draconianas sanitárias de Covid que hoje estão sendo revertidas e revistas no mundo inteiro, né? O mundo inteiro se arrependendo dos erros da Covid. E a ministra da Saúde do Brasil, nomeada, é a ministra que, basicamente, uma garota propaganda daquelas coisas. Ministro de Ciência e Tecnologia, que não entende tecnologia. O ministro da Defesa, que não só não é militar, mas eu brinco de dizer que nunca sequer nem vi um vídeo do Hoje no Mundo Militar, do canal Hoje no Mundo Militar na vida dele. Nunca viu nada, não sabe nada nunca fez o curso, nunca fez escolas de guerra, nada, não sabe nada de defesa. O ministro do Trabalho é um cara que o último emprego dele foi como sindicalista há 40 anos atrás. O ministro do Turismo não entende nada de turismo, só entende de turismo de sei lá, ir para Disney, de excursão. O ministro da Educação, falamos aqui, o Lula exaltou o ministro da Educação, Camilo Santana, não sei o que esse cara entende de educação? Camilo Santana foi professor da FATEC Cariri, sei lá quando. Fora isso, ele era servidor do IBAMA, secretário de Desenvolvimento Agrário e tal, político. Não entende nada de educação. Ministro de Portos e Aeroportos, o que o ministro de Portos e Aeroportos entende de aeroporto? Só conhece a sala VIP do aeroporto de Brasília e de Guarulhos. Não entende nada. Então, assim, tá bom. Não precisa ser um ministério repleto de técnicos, né, tecnocrata. O próprio presidente Bolsonaro fez um ajuste nesse sentido.
Mas quando ele nomeava figuras políticas para os seus ministérios, eram figuras que tinham conhecimento das determinadas pastas. Ou tinham capacidade de gestão. No caso da saúde, por exemplo, nomeou o Pazuello, deu um show na gestão logística do ministério. O dia que pararem para ouvir, eu fiz uma longa entrevista com o Pazuello sobre as ações tomadas, agora deputado Pazuello, as ações tomadas durante a Covid. Genial a forma como foi conduzido o processo. Então, é óbvio que você precisa, não adianta botar um bando, assim, no final das contas, só fazer o raciocínio. Adianta botar um bando de político que vão lotear os ministérios para carguinho. Eu já trabalhei em serviço público, eu sei como é que é isso. É carguinho para o cabo eleitoral daqui, é carguinho para o outro dali, para o outro dali. A metade das pessoas, quando eu trabalhei no governo do estado do Rio, na secretaria que eu trabalhava, a metade das pessoas nunca nem apareciam para trabalhar. E estavam nomeadas, ganhando. Aí você falava assim, mas o que é isso? Não, esse aqui é indicação de não sei quem, esse aqui é indicação de não sei lá das quantas. No final, o tamanho real do Estado é muito menor do que se imagina. O resto é tudo desperdício de dinheiro. E é a mesma coisa em Brasília. E agora, por isso que o governo Bolsonaro pôde extinguir tantos cargos quanto extinguiu. Por isso que o governo Lula agora precisa de 37, sei lá, ministérios. Ninguém me corrige se não forem 37. Então, o Brasil voltou à lógica antiga. Agora, se for, ele falou da relação com o Congresso, se for só distribuição de cargo em ministério para manter uma boa relação com o Congresso, sintam-se no lucro. Porque na primeira fase do governo PT, para ter uma boa relação com o Congresso, não foi distribuição de cargo no ministério. Foi compra de deputado com dinheiro vivo. Escândalo do mensalão, ninguém vai me dizer que não aconteceu. Tem lá os autos do julgamento no Supremo Tribunal Federal, inclusive com condenação do José Dirceu, esse cujo filho agora vai virar líder do governo. Né? Esse agora que voltou a dar as cartas. Na segunda metade do governo, foi Petrolão, foi Lava Jato. Primeira compra de votos com dinheiro vivo, através de desvio de propina, dinheiro de publicidade, superfaturada, e o segundo, superfaturamento de contratos de obras e fundos de pensão e outras naturezas. Então, será que no terceiro governo vai ser só distribuição de cargo? Eu duvido. No terceiro Reich do PT vai ser só distribuição de cargo? Eu duvido muito. Eu acho que vai ter, além das distribuições de cargo, vai ter corrupção, até que me prove o contrário, vai ter corrupção, e o que nós estamos vendo, para os que não puderem ser comprados com cargos ou dinheiro, perseguição política com a ajuda dos instrumentos do Estado que perseguem os opositores hoje no Brasil. Fernão Lara Mesquita, é um equilíbrio difícil mesmo, né? De um lado tem o arranjo político, de outro a necessidade de ser bom de serviço, né? A preocupação administrativa. Tem algum jeito de equilibrar essa balança, Fernão? Não, com o sistema político brasileiro não dá jeito de fazer isso. Tem jeito, né? Mas olha, eu tomei um susto, assim, até me animei quando a hora que o Lula começou aquele discurso, né? Vocês são todos uns filhos da cor dos políticos. Eu falei, ufa, né? Passou. Mas é isso, cara. Isso aí não vai mudar, toda essa descrição que o Paulo fez, né? De como é que funciona esse sistema, enquanto o brasileiro não tiver a prerrogativa que define a verdadeira democracia, que é a de se manter proprietário dos mandatos políticos antes, durante e depois da eleição e poder cancelar esses mandatos a qualquer momento ao longo do caminho. Aí o político vai ter que começar a trabalhar para ele, né? Porque a gente trabalha realmente para quem tem o poder de nos demitir. Por isso que todos eles hoje trabalham para o STF, porque é quem tem o poder de demiti-los, né? Mas quando você ganha esse poder de eleger e deseleger, principalmente, não é o de eleger que define a democracia, é o de deseleger, que é o poder que define o sistema como democrático, né? Quando você tem esse poder, né, eles começam a trabalhar para você, eles começam a ter vergonha na cara, eles começam a parecer mais honrados,
tudo aquilo que falta hoje gritantemente, porque é impune, né? O cara tem certeza da impunidade e com certeza da impunidade não fica nenhuma virtude em pé. Agora, tem esse lado também, quer dizer, a reunião do Lula começa com a proibição de telefone celular, porque você vê que a confiança que ele tem nessa tropa que ele nem conhece, como ele estava confessando aí nessa declaração, né? A maioria ele nem conhece, é tudo sorteio de envelope, como é a Simone Tebet, ou para comprar esse ou aquele grupo dentro do Congresso, para não atrapalhar demais. Mas isso tudo sinaliza que a grande batalha vai ser mesmo a do Congresso, né? O Lula é o primeiro que sabe disso, né? Ele é craque no uso de um tipo de instrumento e nós vamos ter que aprender a usar o outro tipo de instrumento para ver quanto a gente pode ganhar nessa briga. Mas isso é discussão para um próximo tema. Daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente sobre isso que o Fernão mencionou agora, esse veto do presidente Lula à entrada de celulares na reunião de hoje. A gente vai tratar especificamente disso daqui a pouquinho. Agora você, José Maria Trindade, já na companhia aqui de quem nos acompanha na TV e no rádio, Zé, que nos diz dessas declarações do presidente Lula na abertura dessa reunião ministerial de hoje aí em Brasília. Zé, salve. Pois é, um privilégio estar falando aqui. Muito boa noite, Vitor Brown, meu caro Vitor. Boa noite aos colegas aqui de bancada e boa noite a você que está nos acompanhando aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, a primeira vez que eu ouvi o termo governabilidade e ameaça à governabilidade foi o Sarney, fazendo um discurso diante da Constituinte, aberta e discutindo vários temas importantes pelo país. Ali o Sarney falava, são as Cassandras dos quartéis, os adeptos da ingovernabilidade, os adeptos de Bakunin do quanto pior, melhor, políticos de terra arrasada. Era o discurso do Sarney, presidente da República, já em atrito com um Congresso Nacional diferente, com a reabertura democrática. E essa disputa foi se intensificando. Ulisses Guimarães infernizava Sarney, porque de lá do Congresso Nacional, com apoio do MDB forte, que elegeu governadores, senadores e presidente da República, fazia o que queria. De lá até o final da Constituinte, ficou muito claro que o Congresso pode dominar a presidência da República. E foram vários temas discutidos na Constituinte, assim, que incendiaram o plenário. Um deles foi o presidencialismo e parlamentarismo. Te digo que todos ali achávamos, inclusive eu, que o parlamentarismo seria o regime do Brasil. Isso porque havia ali líderes que claramente queriam o parlamentarismo, mas não, deu presidencialismo no voto no plenário do Congresso, da Constituinte, né? Que era uma reunião congressual, mas era maioria total e pronto, unicameral, não era Câmara e Senado. E aí deu presidencialismo. E todo o esboço da Constituição brasileira é parlamentarista. A medida provisória era uma criação do parlamentarismo, que foi originada na Constituição italiana. Me lembro de relatores indo na Constituição italiana em busca da medida provisória. Só que no parlamentarismo, quando a medida provisória cai, aí cai o governo, ou seja, falta de apoio no Congresso Nacional. Essa é a realidade. Então ficou presidencialismo com um corpo da Constituição parlamentarista. E isso provoca crises e disputas entre governo e Congresso. A última disputa foi o orçamento secreto. O Congresso dominou uma parte importante do orçamento e fez pulverizar verbas importantes de investimentos pelo Brasil em infraestrutura. É bom levar verba para o município, para o prefeito? Sim. Mas levando para vários prefeitos, verbas pequenas, poucas, o governo perde essa capacidade de criar grandes obras, né? Grandes ferrovias, estradas e assim por diante. Então essa luta, essa história da governabilidade começou lá atrás. E aí houve ideias. E a que eu vi assim, mais próxima do que o Lula está falando e não executando foi o Michel Temer. Michel Temer falou claramente que estava implementando um governo presidencialista congressual,
onde os partidos indicam os ministros, que é uma característica do parlamentarismo, né? E os partidos ficam responsáveis pela maioria no Congresso Nacional. Eles têm que ser responsáveis por esse setor. E aí Lula está tentando no discurso reeditar isso, ou seja, dizer, olha, eu sou dependente do Congresso Nacional. Eu nunca vi um presidente dizer isso. Dizer, todos sabem, mas ninguém diz de uma forma tão clara. Essa fala dele já até levou o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, a publicar dizendo que Lula está certo e que os ministros terão o apoio do Congresso Nacional, ou seja, estamos sim no poder. É a deixa para o Centrão voltar a mandar no poder. Foi uma demonstração de fragilidade evidente, né? Há estudos que mostram que metade do Congresso Nacional rejeita Lula, né? Então ele tem que fazer alguma coisa e entregar nacos do poder é o que resta. E esse caminho nós já sabemos a resposta. Não se chega a um final diferente quando se adota as mesmas ações, o mesmo processo, né? E isso lá na frente vai dar CPI e vai dar problema para os partidos e para o governo atual. E o coronel Gerson Gomes, que nos diz, coronel, dessa declaração de Lula que destacamos aqui, o presidente dizendo que muitos ministros são resultado de acordo político e falando sobre, usando até uma certa ironia para dizer que ministro não precisa ser formado em Harvard, coronel. Eu fiz uma pequena introdução, né, Vitor? E boa tarde à nossa audiência da televisão e do rádio. E fiz uma pequena introdução para os nossos acompanhantes do YouTube. E falei alguma coisa muito similar, talvez até introdutória, ao que o Zé Maria aprofundou com muita habilidade, porque ele esteve presente junto aos constituintes, sobre esse conflito ideológico que nós temos no Brasil em relação ao parlamentarismo e o presidencialismo. No entanto, eu creio que a contribuição do governo Bolsonaro, ela foi maior até do que nós podemos dimensionar, e talvez somente o afastamento um pouco histórico dos fatos nos permita esse tipo de comparação. Porque a proposta que o presidente Bolsonaro trouxe, especialmente depois que ele foi bastante influenciado pelo Paulo Guedes, foi de um governo presidencialista, sim, formando um ministério técnico que não estava submisso ou mesmo alinhado às correntes partidárias dentro do parlamento, porém, esse parlamento acabou reagindo com a tal das emendas de relator e as emendas até mesmo do presidente do Senado e o presidente da Câmara, aumentando as emendas individuais. E um ministro em especial mostrou como é possível colocar em prática aquela ideia de mais Brasil e menos Brasília, que, na minha opinião, foi o ministro Tarcísio, que neste momento, inclusive, ele leva para o seu secretariado grande parte da equipe econômica do Paulo Guedes, leva inclusive, li hoje que o próprio presidente da Petrobras também deve integrar a sua equipe em São Paulo. Então, essa modelagem ele vai levar para São Paulo, que servirá como um contraponto a isso que o presidente Lula se propõe a fazer. E o que fez o ministro Tarcísio lá atrás? Ele foi ao Congresso, olhava as obras mais emergenciais, inclusive dando continuidade a algumas obras que foram passadas do governo Temer e até do governo Dilma, e juntava as emendas, tanto individuais como as emendas de bancada e até mesmo as emendas de relator, para, inclusive, com opositores. Às vezes, nas emendas que se juntavam para fazer uma ponte ou para fazer uma grande obra de infraestrutura de interesse de um estado ou de uma região, ingressavam emendas de opositores políticos, porque essa construção era uma construção lógica. Agora nós temos o retorno ao passado. Quando você dá um ministério na mão de um partido político para que ele, de porteira fechada, administre aquele ministério e se comprometa a votar com o presidente nas votações da Câmara e do Senado, nós temos uma construção que já nos mostrou no passado cheia de rachaduras. Rachaduras porque existe
um fator que ninguém considera, que é o eleitor, que é o povo, que passou a pressionar, que passou a se manifestar, que inclusive foi o protagonista do impeachment da presidente Dilma, que inclusive foi o protagonista da reforma da Previdência. Na época se dizia, em 2019, se o Macron tivesse a possibilidade de fazer um mínimo de reforma sem que o pessoal destruísse tudo em Paris, já seria maravilhoso. Agora, quando ele olhava para o Brasil e via a população na rua clamando por uma reforma da Previdência, ele devia pensar assim: o que eu daria para ter um apoio popular para reformas tão importantes? Então, o povo ganha um protagonismo diferente durante o governo Bolsonaro. E o Paulo Guedes inaugura a ideia de que não tem problema que o parlamento faça a gestão do orçamento, porque a lógica do governo Bolsonaro era o investimento ser feito pelo setor privado e não pelo Estado. A arrecadação subiu, o desenvolvimento econômico aconteceu apesar da pandemia, a tal da recuperação em V se verificou e o Brasil experimentou um modelo diferente. Agora teremos esse novo modelo ainda em São Paulo, em alguns estados, mas veremos o antigo modelo no governo federal. E será sensacional para o público, para a nossa audiência e para o eleitor, principalmente, prestar atenção na diferença da performance do modelo anterior com essa que se inaugura hoje, com essa reunião com 38, porque estava lá também a esposa do presidente participando da reunião e me lembrou, não teve como eu não lembrar, da esposa do próprio ditador Daniel Ortega, que está com ele no poder há 20 anos e participa também, é a vice-presidente. Me lembrou também o caso dos Kirchners e também me lembra outros casos, como a própria Evita Peron. Então, quem sabe, né? Agora nós teremos uma vice-presidente que é a esposa do presidente, já que o vice-presidente assumiu um ministério. Não sabemos, mas no mínimo 38 pessoas vão mandar, no mínimo, nesse governo, lembrando que tem o 39º ministério, que é aquele dos desaparecidos, daqueles que a gente sabe, de um Franklin Martins, tem vários que nós sabemos que são caciques do PT, do próprio José Dirceu, grande cacique, que não apareceu ainda, que devem estar por trás desses ministérios. Quem sabe a gente chegue finalmente aos 40, né? Que é aquele número emblemático do Alibaba.